Shalom, irmãos. Neste vídeo eu quero, junto com vocês, adentrarmos sobre o ser humano, né? Porque é mostrado na Bíblia que nós somos corpo, alma e espírito. Só que precisamos entendermos melhor o que significa esse corpo, que tem de ser completamente irrepreensível, como também essa alma que tem de ser irrepreensível, e também esse espírito. Então, dentro desse assunto que eu quero entrar, tá? E eu quero mostrar essa questão tanto na tradução em português, né? Que na verdade tem umas disposições aí, como também nos originais da mesma, tanto o hebraico como o grego, tá? Tanto o grego, vai usar muito grego, mas vamos usar o hebraico dentro do possível, da necessidade que precisarmos nesse estudo, tá? E nesse estudo eu quero abordar também a guerra espiritual, que temos a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Quer dizer, existe em nós uma guerra interior. E o lado do espírito precisa vencer o lado da carne, o desejo da carne. Do contrário, não é do Messias, não é do Mashiach. Todo aquele que fazer a vontade da carne e, na verdade, esquecer, rejeitá-lo, porém a vontade do Espírito. Então, aqueles que são do Mashiach, de acordo à tradução e em seus originais, que é o grego bíblico, o hebraico bíblico, só é dele aqueles que fazem a vontade do Espírito. Então existe o desejo da carne e o desejo do Espírito. Agora, então se existe o Espírito de um lado e a carne do outro, que é esse corpo físico, essa mente física, então na verdade existe um personagem do meio, que tem de decidir entre o Espírito, a vontade do Espírito, ou o desejo da carne. E quem é esse personagem do meio que precisa decidir? Irmão, eu quero, na verdade, junto com vocês, entrarmos nas escrituras, tá? Na Bíblia, né? Tanto em português como usando os seus originais, tá? Para vermos direitinho, para não ter precipitação. Porque diz, examinais as escrituras e cuidai em ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testifica, que do Mashiach testifica. Perfeito? Então eu estou entrando lá para não fazer um vídeo muito longo. Olha, você que vai assistir esse vídeo, tá? Vai assistir, né? Esse vídeo. Para você entender melhor, eu tenho 4 vídeos anteriores a esse, tá? Aí você vai entender melhor esse vídeo, porque eu não posso fazer um vídeo longo. Então eu tenho que comentar uma parte, outras partes desse mesmo assunto já foi em outros vídeos comentado, tá? Então você vai achar aí no meu canal, ou na verdade outros vídeos. Então dá uma chegadinha no meu canal lá, tá no nome Matimig, dá uma clicada lá, você vai entrar no canal e lá tem uns vídeos lá anteriores a esse aí que você vai entender melhor, se você quiser um embasamento melhor, tá? Sobre esse assunto. Eu tô chegando lá para o vídeo não ficar longo, tá bom? Então tô entrando no texto aqui. Tô entrando no texto. Olha, irmãos, na verdade assim, olha, alguém pode chegar para mim e dizer, Matimid, você é contra a ressurreição do corpo físico? Não, eu não sou contra aqueles que acreditam que o corpo físico vai morrer, de fato, todos nós morremos, esse corpo físico de fato morre, ele vira crosta terrestre,
quando é enterrado, cremado, né? E se acredita também que a crosta terrestre depois vai virar um corpo físico e vai ser transformado e depois vai ser voando, sair voando por aí, que é o arrebatamento. Olha, nada contra, viu, irmãos? Eu estou aqui simplesmente para mostrar o que diz a própria tradução em português e seus originais, tá bom? É isso que eu quero, na verdade, apresentar a vocês aqui. Eu vou ler a passagem aqui e vou apresentar como, na verdade, os seus originais confirmam exatamente isso, mas claro, como também os manuscritos das Irmandades Primitivas, que a Igreja Católica propositalmente não incluiu no que hoje chamamos de Bíblia, tá? Na verdade diz, mostra mais claro lá. Ó, tá aqui abaixo da descrição. São os manuscritos de Nag Hammadi. Tá todos eles aqui abaixo da descrição, tá? Ali também tem algumas bíblias que eu uso, tem meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo e falar comigo, a gente trocar aquela ideia, eu aprender com você, você aprender comigo, olha, eu tô aí, tá? Tô à disposição, tá bom? Então, na verdade, eu quero ler aqui uma advertência que Shaul, né, em hebraico, nessa tradução Paulo, ele na verdade faz para os irmãos, as irmandades, a comunidade de Corintos, né? Os irmãos ali de Corintos, a comunidade de Corintos. E ele faz aqui uma advertência muito grande para eles aqui. É importante examinarmos isso, por que Shaul fez essa advertência para eles. Eu vou ler, tá? Bem claro aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Tá bom? Tá aqui, ó. Aqui no meio que eu vou começar, não é em cima, ó. Aqui no meio, ó. Ou então começou aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Ele diz o seguinte: agora digo isto, irmãos. Ó, irmão, vê que está no plural. Ele está falando para toda a comunidade ali, das irmandades da comunidade de Corintos, né? Aí ele continua, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Elohim, do Criador, né? Aqui está Deus. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Oh, bom, mas por que Shaul, Paulo, né? Essa tradução, ele fez essa advertência para as irmandades? Será que existia alguma dúvida no meio deles que esse corpo físico, que é a carne e o sangue, né? Esse corpo físico, ia ser salvo? O que ele quer dizer isso aí? Quer dizer, existe um enigma nessa passagem aí em relação ao que aprendemos nas teologias do sistema do cristianismo. Eles não sabem esclarecer isso. Interessante, né, irmãos? Então, olha, nós vamos adentrarmos nesse assunto, tá bom? Nesse assunto. Mas eu quero ler uma passagem que o Mashiach mesmo, ele também faz uma declaração, tá? Ele faz uma declaração. E eu vou adentrar junto com vocês, ó, permaneça, que vocês vão gostar. Eu vou me aprofundar nisso aqui, tá? Usando a tradução e seus originais. O Mashiach aqui, no Evangelho João 6,63, ele faz uma declaração aqui muito importante. Ele diz aqui, ó, Evangelho João, capítulo 6, versículo 63. Diz o seguinte: o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho digo são Espírito e vida. Ó, irmãos, analisa que o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Olha, de acordo, Shaul aqui, em 1 Coríntios 15:50, deixa muito claro que realmente o Mashiach, na verdade, falou nessa passagem que eu acabei de ler. Ele diz: agora digo isto, irmãos.
para toda a comunidade de Coríntios, que a carne e o sangue não pode, não tem como herdar o reino de Elohim, do Criador. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Bom, quem é a corrupção, irmão? Será que a corrupção é esse que não herda? Será que é esse que não herda, que é a carne e o sangue, que é o corpo físico? E quem é a incorrupção que herda? Será que é a alma? É o corpo-alma? Olha, irmãos, olha, eu quero que vocês permaneçam um pouquinho aí, que vai ter uma revelação aí importante, tá? Vai ser proveitoso para você esse estudo desse vídeo, tá bom? Então, na verdade, irmãos, o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Quer dizer, o próprio Mashiach já está falando que a carne não tem valor nenhum, não tem proveito nenhum. Ele não tem interesse na carne, no corpo físico. Mas diz que o espírito vivifica. Se a carne, que é o corpo físico, ele não tem proveito algum, para nada aproveita, diz o Mashiach, eu chamo de Ahu, Joá, sei que alguns irmãos dão pronúncia aproximada, tá? Mas o assunto aqui não é nome não, irmão. Vai ser sobre esse assunto aqui, tá? Então, na verdade, quem é que o espírito da vida vivifica, dá muita vida? E ele diz que as palavras dele é espírito e vida, é esse próprio espírito. E aonde está habitando esse espírito? Não está escrito, não sabeis que o espírito do Mashiach, lá está Cristo, habita em vós? Agora, irmão, será que ele vivifica quem? Se a carne e o sangue não herda, se a carne para nada aproveita, diz o Mashiach. E as minhas palavras, de acordo com ele, são espírito e vida. Então, irmãos, olha, há necessidade de conhecermos o nome, já conhecemos, né? O nome. Mas há necessidade de conhecermos, explorarmos também, pertence a nós, esses conhecimentos. Não foi só o nome que foi ocultado. A verdade, irmãos, ela está velada na própria tradução, mas quando examinamos os seus originais, as coisas ficam muito mais claro. Muito mais claro. Olha, eu quero, na verdade, mostrar para vocês, tá? Quero mostrar para vocês como as irmandades primitivas realmente ensinam. Olha, é nos manuscritos aqui de Nag Hammadi, olha. Eu não gosto de outros manuscritos, eu gosto desses, de Nag Hammadi. Foi achado ali na cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, nas cavernas, dentro de uns potes de argila, tá? São esses que eu dou valor, tá? Eu não sou de aceitar outros manuscritos apócrifos, não, né? Tenha bem claro, a palavra apócrifo é em grego helênico, bíblico, né? É clássico iônico. E significa simplesmente secreto, oculto. O que significa pertencia só àquelas comunidades. Não pertencia aquele conhecimento para aquele povo que não fazia parte da comunidade. É isso que quer dizer apócrifo. Então, para dizer realmente os manuscritos das irmandades primitivas, que só pertencia a eles, tá? Não era igual hoje, que você chega em qualquer banca, em qualquer padaria, banca de jornal, você vai lá e compra uma Bíblia aí e acabou, entendeu? Então, não tem nada a ver. Então, eu quero entrar com vocês aqui, adentrar com vocês aqui, como na verdade eles viam. Olha, isso aqui é uma imagem, porém, do universo e o seu desdobramento, que eu peguei essa imagem da internet, tá? E fiz aqui a multiplicação deles, como mostra lá em Gênesis, capítulo 1, tá? Até o capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, tá? Ou Bereshit, né? Que a gente sabemos que o nome Gênesis aí tá até errado, né? Que o termo ali é grego, seria Gênesis, né? Porque só no nosso português que o G de gato tem som também de J, de G. Quer dizer, ele é Gênesis. Não, mas tudo bem, significa princípio.
É a mesma coisa de Reshit, princípio, começo, né? Então, tudo bem, mais Gênesis, tá? Olha, lá na verdade mostra, porém, 6 dias da criação. Existe um 7º dia, e durante esses 6 dias, Elohim, ele trabalhou criando os universos. Ah, mas Timide, mas lá não está dia. Olha, irmãos, essa palavra dia, ela não vem do português. No nosso português, a palavra dia significa a Terra girando no seu próprio eixo por 24 horas. Eu sei que tem uns irmãos aí terraplanista que entendem diferente. Olha, eu não estou contra nada, tá? Eu só estou mostrando o conhecimento que é mais aceitável aí, tá? Então, é a Terra girando no seu próprio eixo por 24 horas. Chamamos de dia. Mas, na verdade, esse termo aqui, dia, ele vem transportado da Septuaginta. Septuaginta, que é a versão dos 70, tá? E, na verdade, a palavra dia lá, ela é o acusativo de Deus, que por sua vez Deus é o genitivo de Zeus. Então significa deidade para nós aqui, já que Zeus era uma deidade, perfeito ou não? Porém no hebraico é Elohim. Então podemos dizer que aqui, ó, começando de baixo aqui, ó, primeiro o primeiro dia, né? Entenda que é em grego que eu estou falando para vocês. Dia. Não tem nada a ver com português aí, a Terra girando no seu próprio eixo por 24 horas, que é Ion. Ion é isso, tá? Então seria o primeiro dia divino, segundo dia divino, terceiro dia divino, quarto dia divino, quinto dia divino, o sexto dia divino. Até aqui trabalhou. Porém, no 7º dia, Ion, 7º dia divino, diz que, porém, Elohim, o Criador, ele não criou nada. Diz que ele repousou, ele descansou. Aonde está ali, pode ver lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, aonde está escrito lá, pode ver lá nos originais, onde está escrito repouso, significa sabate. É tanto, irmãos, que porém nos sistemas ocultos aí, tá? O sabate, ou o 7º dia, na verdade é chamado de absoluto, entendeu não? É chamado de absoluto, deu para entender? É chamado de absoluto. Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que esses 7 dias, o Ion, não tem nada a ver com esses 7 dias da semana, tá? Esses 7 dias da semana é uma alegoria dessa realidade de Gênesis. Ou Gênesis, ou Bereshit, ou Reshit, tá bom? Então é exatamente isso. Aí diz que ele, na verdade, criou tudo, porém no 6º dia, ele criou Adão, a sua imagem conforme a sua semelhança. Olha, irmão, tem muitos que falam, mas olha, a imagem e semelhança não é igual. Isso não significa Elohim, não significa que é uma deidade. Olha, irmãos, lembra que, porém, o Criador, Elohim, ele vai até o sabático absoluto, que não criou nada, de acordo com a Bíblia, tá? E, porém, diz que Adão, ele recebe o mesmo nível de Elohim, porém no 6º io, no 6º dia, ou no 6º dia da deidade, de Elohim. Então, o que Elohim é, porém, no 6º io, no 6º dia, divino, não tem nada a ver com essa semana, assim também Adão também é. Só que diz que Adão se alimentou do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Olha, isso, aspa, viu? Porque lá nos manuscritos a coisa fica mais clara, tá? Lembra que Gênesis ou Bereshit são parafrases, não é uma história, é parafrase.
cada versículo, contexto daquele, ele tem uma interpretação exegese independente, tá? Mas tudo bem, tá? Aí o que acontece? Diz que ele se alimentou, ele foi penalizado. Lembra que a palavra árvore do conhecimento do bem e do mal significa, em hebraico, nos originais, significa Da'at. Da'at não é uma coisa ruim, porque deu conhecimento ao homem. É tanto que lá, em capítulo 3, se eu não me engano, versículo 21, ou é 23, ou é 22, uma coisa assim, diz bem claro que Adão se tornou como um Elohim. Tá bem claro, examina também lá, tá? Ó, mas ó, vai em vídeos anteriores aí que vai mostrar claro isso aí, tá? Então o que acontece? É mostrado clarissimamente aqui que, porém, ele na verdade foi lançado aqui para o terceiro rio. Quem é o terceiro rio? O terceiro rio é essa nossa dimensão. É esse nosso planeta com todo esse universo. Entendeu? Então é a terceira dimensão. E porém, na verdade, aqui ele recebeu uma vestidura de pele. Quem é essa vestidura de pele? Essa vestidura de pele é esse corpo físico. Diz que Ada, ele é uma deidade, ele é um anjo no nível de Elohim no sexto dia. Não estou falando do sétimo. O sétimo Elohim está bem acima, tá? E porém diz que ele, porém, foi lançado para uma vestidura de pele, esse corpo físico. E aqui ele provou a dor, o sofrimento e a morte. Olha, irmão, interessante, clarissimamente é mostrado nesses manuscritos das Irmandades Primitivas, está aqui abaixo da descrição, viu? Que, porém, na verdade, o ser humano, quando ele entra na vestidura de pele, essa vestidura de pele, ela também tem uma mente, uma alma falsificada. Ah, o que você quer dizer alma falsificada? Olha, a palavra alma, no nosso português, significa mente. Porém, no grego bíblico, a palavra lá é psique. Psique significa mente. Porém, em hebraico, essa falsificada é chamada nefesh. Entendeu, não? Que significa mente também, tá? Então diz que aquele tinha uma mente por nome Neshama, Raí. Quer dizer, era uma mente divina, elohínica, com muitas vidas. E quando ele desce para cá, ele vem com a mente divina. E porém aqui ele encontra uma outra mente falsificada, uma alma falsificada. Porém nos manuscritos é chamado de espírito falsificado. E esse espírito falsificado fez com que esse Ada, que entrou nessa vestidura de pele, ele na verdade se contaminasse. Ele começasse a pecar. Eu vou provar isso para vocês nas escrituras. Ele começasse a pecar. E de acordo, ele foi pecando, ele foi perdendo o nível de consciência divino. E só ficou com a consciência humana, dessa mente falsificada, dessa alma falsificada, que é a nossa mente carnal. E aí ele provou o sofrimento, a dor e a morte. Vocês entenderam, irmãos? Dá para entender, né? Então o que acontece? E hoje existe essa guerra. O espírito que é de um mundo superior, a favor de Ada, que é do sexto dia, está a favor dele. E por outro lado tem essa mente carnal do terceiro rio, do terceiro dia, que é a nossa dimensão, que é dessa vestidura de pele, que é esse corpo físico. Então fica aquela luta. A carne contra o espírito contra a carne. Eu vou mostrar isso para vocês. Deu para entender, irmão, direitinho? Então, olha, eu vou chegar no assunto aqui, tá? Olha, não esqueça de estudar, de estudar de assistir os vídeos anteriores para você entender melhor, tá? Olha, Romanos 7, 22, Shaul aqui ele faz uma metaforia.
desse drama interior que acontece de mim, em você e de todo ser humano. Olha, quando eu falo ser humano, aqueles que estão buscando Mashiach, está buscando o Messias, está buscando a vida espiritual. Aqueles que, na verdade, estão no mundo aí, na balada e tudo mais aí, eles, na verdade, eles não estão nessa guerra, não. Estão fazendo só a vontade dessa mente falsificada, que é essa mente carnal, tá? Então, o que, na verdade, diz Shaulo para a comunidade de Roma ali? Ele diz aqui, ó, Romanos 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Elohim, do Criador. Aqui está Deus. Olha, irmãos, é interessante que a palavra lei aqui não é aquelas leis de Moisés lá, que veio através do Torá, tá? De pedra. Essas leis é aquela que está na nossa consciência, na mente de Ada. Entendeu? Não é divina. Deu para entender ou não? Aquelas das tábuas lá foi para humana. Foi para humana, né? É um meio de reprimir o povo para evitar de pecar. Essa, na verdade, é um nível de consciência. Ela é voluntária, tá? Então, essa lei. Aí diz o seguinte, que o homem interior tem um prazer na lei de Elohim, do Criador, que está Deus. Olha, irmão, analisa bem claro aqui. Matimide, você me falou aí que Ada está dentro de um corpo físico, vestidura de pele. Você me prova, olha aqui, bem claro, irmão. Aonde está interior aqui, ó, está aqui, ó, no grego bíblico, tá? Eu não botei a passagem para não ficar muito grande. Está aqui, ó, esotérico. Esotérico significa o corpo que está dentro do corpo, ou do corpo físico, esotérico. Entendeu não? Então aqui a palavra antropos, na verdade significa humanos. Colocaram o homem aqui, mas tudo bem, tá? Se trata tanto de homem como mulher. Aí ele continua, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Bom, vocês entenderam, irmão? Como tem dois, tem um homem interior, que é aquele Ada do sexto dia, e tem a vestidura de pele aqui, que na verdade, irmãos, é esse corpo físico, aonde a dor, o sofrimento e a morte, aonde apagou o nível de consciência divino, que é Neshama em hebraico, Raí, e porém é psique, porém em grego, alma, porém no português. Foi realmente diminuindo. E aqui, na verdade, o homem, o ser humano, ele esqueceu que ele é Ada. Ele acha que ele é essa vestidura de pele. Ele acha que é essa mente carnal. E quer fazer todos os desejos da mente carnal. Só pensa em dinheiro, adultério, e olha, e todas as outras coisas mais que vocês sabem por aí, que eu não posso falar, né? E nós temos de lutarmos contra isso. A mente, ela tem de se despertar, ela tem de acordar a mente de Ada, o Nechamar, o psique, a alma, ela tem que se despertar. E quando ela se desperta, irmão, ela começa aquela guerra, a alma falsificada, que essa mente carnal, é mostrado como espírito falsificado também, tá? Ele, na verdade, leva o homem para o pecado, para o erro. Tenta levar a alma para isso, o Ada para o pecado. E, porém, na verdade, existe, na verdade, o espírito que, na verdade, quer erguer Ada, quer acordar Ada. Existe essa guerra, um contra o outro. É o espírito contra a carne contra o espírito. E o personagem do meio é a alma. Deu para entender? Então é exatamente isso, irmão. Olha, eu vou deixar claro aqui para vocês. Olha, porque segundo o homem interior, quer dizer, o Ada do sexto dia, é o corpo interior que está dentro desse corpo. Esse tem prazer na lei do Criador. Na lei do Criador, ele tem prazer na lei do Criador. Essa lei, irmão, é do Espírito, do Mashiach que está em nós, não está escrito. Não sabeis que o Espírito do Mashiach habita em vós? Eu vou mostrar isso aqui nessas passagens.
lá está Cristo, né? Mas é do Mashiach, né? Habita em vós, diz que esse tem prazer, mas ele vem nos seus membros, outra lei, e que no corpo físico outra lei, uma outra mente, uma outra alma falsificada, que batalha contra a lei do entendimento dele, que é doada, esse espiritual, esse que está dentro desse corpo, que é interior. Ele me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Irmão, essa lei é a lei do pecado. É a lei do pecado. Entendeu, irmãos? Então é exatamente isso. Olha, tanto que realmente esse outro aqui é chamado de antropos equissotérico. Equissotérico é fora, essa vestidura de pele. Não diz que nada. Ele foi lançado lá do Éden, que é o 6º dia, e foi lançado para Damar, cá embaixo. Porém, e recebeu uma vestidura de pele, é esse corpo físico. Aí o que diz na verdade aqui? Na verdade, Shaul, no versículo 24, ele continua: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desse pecado? Irmão, o corpo do pecado aqui, irmão, é o corpo físico. E quem é esse homem miserável que realmente ele sofre? Irmão, é a alma, porque de um lado está o espírito e do outro lado está o corpo físico, duas mentes. E ele, na verdade, tem de ficar lutando entre a vontade do espírito e a vontade do corpo físico. Por isso, irmão, precisa ter autoequilíbrio. Não devemos viver em pecado. Devemos filtrar tudo o que passa em nossas vidas e todas as nossas atitudes. Nós temos que pegar e passar por um filtro. O que passar é do Espírito. Essa é a vontade do Espírito. É esse que vai te dar vida, e vida com abundância. Porém, aquele que fica no filtro é o pecado, é as atitudes, é o desejo desse corpo carnal. É isso que na verdade, Shaul, na verdade, está mostrando clarissimamente. Eu quero ler mais um aqui, uma passagem, em Romanos, de Shaul também, né? Ele continua lá para a Irmandade, capítulo 7, versículo 18, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, em mim, olha, é na minha carne é o corpo físico, a vestidura de pele, não habita bem algum. Então não existe nada, irmão. O desejo carnal, irmão, a gente tem que lutar contra. Não existe bem nesse desejo carnal. Só quer explorar o seu próximo. É inveja, é usúria, é adultério, é tudo mais. Nada presta, não habita bem algum. Shaul está afirmando aqui para os irmãos. Lógico que ele não estava nessas condições. Ele estava mostrando a guerra interior para aquelas irmandades de Roma. Como a coisa realmente acontece. Aí ele continua: com efeito, o querer está em mim. Isso é a vontade da alma. Mas não consigo realizar o bem. A vontade do Espírito. Eu vou mostrar para vocês um gráfico aí, vai ficar melhor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E também que irmãos, na verdade, a alma, ela deseja fazer a vontade do Espírito, mas infelizmente tem essa mente carnal, essa alma falsificada, esse espírito falsificado, que só pensa no pecado, no erro, que não habita bem algum nos seus desejos, que na verdade faz, às vezes, fazer coisas que não se deve fazer. Irmão, eu sei que eu não sou justo e nem você também, mas lembra, essa guerra é normal, não adianta ficarmos reclamando. Porque na verdade eu fiz isso, fiz aquilo, eu não consigo ser certinho. Você tem de lutar, você tem de vencer, você tem de saber que você ada, porém do sexto dia divino, e que você entrou nessa vestidura de pele, e você foi penalizado, e porém nessa vestidura de pele recebeu uma mente do pecado, do erro.
que faz com que a alma vai contra tudo o querer do espírito. Não seja forte, isso é normal. Acontecia com as irmandades primitivas, acontece comigo, acontece com você e com todos aqueles que estão buscando a magia. Porém, com aqueles que não estão buscando a vida espiritual, o reino divino, só vivem no pecado e no mundo, esse na verdade não existe essa guerra. Por isso eles pecam, faz tudo, e para eles tudo é normal. Não existe esse peso na consciência da alma, porque não tem desejo nem compromisso com o espírito. Entendeu, irmãos? Eu quero mostrar um gráfico para vocês, para vocês entenderem melhor. Olha, irmãos, olha, nós que estamos buscando o Mashiach, o espírito do Mashiach que está dentro de nós, tá? Que ele habita em nós, nós estamos encontrando nesse estado aqui, ó, tá vendo? Esse aqui do meio aqui é a alma, esse aqui é o Adam. Esse é do 6º dia. Ele foi penalizado e veio parar nesse corpo físico aqui, ó, aonde está a cor camisa verde e calça azul e sapato branco. Esse é o corpo físico, então ele está dentro desse corpo físico. E porém, o Mashiach, que está em espírito, não sabeis que o espírito do Mashiach habita em vós? Eu vou mostrar essas passagens para vocês. Habita em vós. Habita para quê, irmão? Para salvar, resgatar a Ada. A Ada está preso, está caído aqui embaixo para resgatar. Isso que é a salvação. Entendeu? É isso que é a salvação. Muito se fala da salvação, mas não esclarece o que é a salvação. E eu estou esclarecendo aqui, de acordo com os manuscritos que não foram inclusos na Bíblia, na tradução e também nos originais. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Ele habita em Ada para salvar Ada. Então, nós que estamos buscando o reino divino do Messias, do Criador, nós estamos numa guerra, porque estamos nesse corpo físico, existe uma alma falsificada, e tem a nossa alma, e porém existe uma outra mente. Quer dizer, existe a mente desse corpo físico, que é a mente do pecado falsificada, existe a nossa mente, que é consciente, que também não deixa de ser uma deidade, um anjo do 6º dia divino, e porém existe outra mente, que é a mente do espírito. Então ele fica dividido, a alma, sua alma, minha alma, fica dividido entre a mente carnal e a mente do espírito, que é o Mashiach em nós. Irmão, mas essa guerra é normal. Nós vamos continuar assim até deixarmos esse corpo físico morrer. É isso que está mostrando claro. Então essa guerra é normal. É normal, tem de lutar. Então, na verdade, porém o Ada aqui, o querer de fazer a vontade do Espírito, 100% está nele. Mas, porém, tem uma outra lei, que vai contra a lei do entendimento dele, que é da alma, que é de Ada, do 6º dia. E acaba algumas vezes prendendo na lei do pecado, que está nos meus membros de Shaul, que é nesse corpo físico. Entendeu, irmão? Então é exatamente isso. Mas te medir as pessoas que estão sem um Mashiach, não está buscando a vida espiritual. Ela está nessa situação, irmão. Ela também tem uma alma, é a alma divina, é do 6º dia. Ela está nesse corpo físico, mas eles estão fazendo 100% o desejo do corpo físico. A mente do pecado. E porém esqueceu 100%, porém, da mente e do desejo do espírito, que é o Mashiach. Então, para esse não herda a salvação. Então, a salvação, irmão, é esse estado aqui, ó. Então, isso é normal, essa guerra. É isso que Paulo está advertindo lá aos irmãos, na verdade, de Roma, tá? É exatamente isso. Eu quero mostrar mais uma passagem para vocês aqui. Olha, analisa aqui uma coisa, irmão, que eu vou mostrar para vocês aqui. O que Shaul, ele adverte as irmandades ali de Corintos, a comunidade de Corintos, né?
ele na verdade adverte eles. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Eles dizem o seguinte: semeia-se no corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha, irmão, tem um erro aqui, tá? Que quando fala semeia no corpo natural, dá a entender que é aquele corpo do pecado. Aquele que eu mostrei vocês lá, que é o corpo físico. Entendeu? Então tá adulterado isso aqui. Tá adulterado isso aqui. Aqui, na verdade, é psíquico. Psíquico é psique. Psique é corpo-alma. É o Adam, do 6º dia. Não é a vestidura de pele, do 3º dia. Perfeito ou não? Que é o corpo do pecado. Então, semeia no corpo psíquico, no corpo-alma. Aqui está ressuscitará, está errado. Aqui está anistatai. Anistatai, irmão, significa erguer-se. Quer dizer, o ser humano, o Ada, lá do 6º dia, ele foi diminuindo sua mente e está praticamente morto aqui. Mas quando ele aceitou o Mashiach, se despertou, sentiu o desejo, aceitou o Mashiach, o Messias, ele se despertou e começou a se erguer. Sua mente voltou a crescer, a voltar ao estado que era, a fazer a vontade do Espírito, mas não a vontade da mente carnal, do pecado. E o que acontece, irmão? Na verdade, a palavra ressuscitará está errado. Ressuscitará, dá a entender aquela pessoa que morreu, e sabendo o que acontece comigo, com você e com todos, esse corpo físico, ele vira crosta terrestre, e dá a entender que a crosta terrestre vai voltar a ser um corpo físico. Esse corpo físico vai ser transformado, que é ensinado por aí, e sair voando por aí com arrebatamento. Não tem nada a ver, irmãos. Ó, eu botei essa mesma passagem aqui, eu coloquei no grego bíblico aqui, ó. Tá? Ó, 1 Coríntios 15, versículo 44. Está escrito aqui, ó. Semeia no soma psíquico, anistatai soma pneumático. Eu vou fazer uma exegese aqui, tá? Aqui, enai. Ou seja, existe, né? Existe soma psíquico, existe também soma pneumático. O que eu vou fazer uma exegese fiel, claríssima, mente para vocês aqui, ó. Ó, aonde está corpo, tá certo, o corpo no grego bíblico é soma. Aonde está natural, irmão, é corpo físico, tá errado. É saques. Não tem nada a ver. Mas aqui está psíquico. Então, né, semeia no corpo-alma. Uma exegese boa. Se despertará, se elevará, se levantará, aumentará o seu nível mental de Ada, para se tornar um corpo espiritual. A palavra soma está certa, mas porém que a palavra ressuscitará, irmão, é um adultério terrível. Isso, irmão, é uma maneira de obscurecer. Deu para entender, irmãos? Ó, mas Timide, você está contra a tradução? Não, irmão. Eu creio 100% na tradução, examinando os seus originais, como estou fazendo aqui, entendeu? Então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, eu não quero fazer um vídeo longo, eu quero mostrar aqui para vocês que aquele espírito, ele na verdade é o próprio Mashiach em nós, em espírito, é uma partícula dele em nós, mas não para salvar ou resgatar, salvar o corpo físico. O corpo físico é daquilo do pecado, esse para nada serve, para nada aproveita, diz o Mashiach. Esse não herda, diz Shaul, diz Paulo, perfeito ou não? Porém o que herda é aquele, na verdade, do 6º dia, que é o verdadeiro Adam, é o verdadeiro Adam. Aqui, na verdade, diz Paulo, para a comunidade ali de Roma, as irmandades de Roma, é Romanos 8, versículo 10, diz o seguinte: se o Mashiach, que está Cristo, está em vós,
o corpo, na verdade, está morto. Quer dizer, esse corpo físico morreu. Quer dizer, não está mais fazendo 100% a vontade dessa mente do corpo físico, desse corpo do pecado. Não está fazendo como mostrei para vocês. Por causa do pecado, quer dizer, porque você está vencendo essa mente pecaminosa. Mas o espírito vive. Irmãos, o espírito aqui é a alma. Mas a alma está viva por causa da justiça, porque você está fazendo a vontade do espírito. Tá vendo? É claro, olha, se o Mashiach, que está Cristo, habita em vós, é exatamente isso, irmão. Olha, quero mostrar aqui outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele fala aqui para a comunidade das Irmandades ali de Corintos, né? Ele diz assim: não sabeis-vos que sois o templo de Elohim? Sois o templo de Elohim? Esse Elohim é o próprio, irmão, o Espírito do Mashiach em nós. Que lá está o Espírito de Cristo em nós, habitando em nós. Ele está para quê? Para salvar o Ada. O Ada, esse Ada, irmão. Esse Ada. Aonde fala lá que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, o corpo não está falando de corpo físico, está falando do corpo Ada, o corpo do sexto dia, que está dentro desse corpo. Esse é completamente irrepreensível, tem de ser irrepreensível. A alma, por causa do espírito, o espírito vivifica, dá vida a essa alma, esse corpo alma. É exatamente isso. Aí diz bem claro: não sabeis-vos que sois o templo de Elohim, do Criador, isso é do Mashiach, e que o Espírito do Mashiach, de Elohim, habita em vós? Ah, irmãos, é bem claro, irmão. Então nós somos, ele está dentro de nós, para nos salvar, como mostrei naquele gráfico. Aqui ele diz: se alguém destruir o templo, aqui está do Criador, né, de Elohim, o Criador o destruirá, porque o templo do Criador, Elohim, aqui está Deus, que sois vós, é santo. Então, bem claro, irmão, esse corpo-alma seu, esse Adam do sexto dia, ele é santo, é aquele do meio, o corpo-alma, que foi mostrado que é o homem interior, que está dentro desse corpo físico. Ele é santo, irmão. Porém, as pessoas que não faz a vontade do Espírito, esqueceu do desejo espiritual, esqueceu que ele é um Elohim, que ele é um anjo caído nesse mundo aqui e precisa voltar para o seu lugar de origem, ou acima do lugar de origem. Eles, na verdade, irmãos, ele está destruindo esse corpo-alma. E se esse corpo-alma é destruído pelo próprio indivíduo, através da mente do pecado, que é o do corpo carnal, essa vestidura de pele, o próprio Espírito destruirá essa alma. Então é isso que é o juízo, é a destruição, irmãos. Que é o lago de fogo. Aquilo é uma alegoria dessa realidade. Deu para entender, irmãos? Eu sei que creio que os irmãos estão entendendo. Olha, irmãos, na verdade, eu vou mostrar mais uma passagem aqui para vocês aqui, para mostrar que realmente o ser humano é um Elohim. Ó, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito o seguinte aqui, ó. E disse Elohim, aqui está Deus: façamos Adão, aqui está homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, a mesma semelhança, o mesmo nível que é Adão, que é o Criador, no sexto divino, no sexto dia divino. Lembra que ali, dia, está se falando do grego, foi transportado, português tem outro significado, não tem nada a ver com os 7 dias da semana. Porém, Adão foi criado. Ele disse: bem, que façamos, foi feito. E hoje ele encontra caído aqui embaixo. Mas você e eu, que na verdade está lutando contra essa mente carnal, não está fazendo todo o desejo dela. Irmão, na verdade não estamos mais caídos, já fomos levantados. Já fomos levantados, ergueram
Onde está a palavra ressuscitará, ressurreição? O Anastácio, ergueiro, exatamente significa erguer-se, acordar-se, despertar-se. Botaram a palavra ressurreição. Então entender que esse corpo físico, ele vai virar crosta terrestre como vai, depois a crosta terrestre vai virar um corpo físico, ele vai ser transformado e vai sair voando por aí. Está errado, irmão. Isso aí, na verdade, foi a Igreja Católica que criou em 553, no segundo concílio de Constantinopla, pelo imperador bizantino Justiniano I. Ele fez porque achou que o povo não merecia essa verdade que está sendo apresentada aqui. Está sendo usado os originais e usado, na verdade, os manuscritos que não foram inclusos na Bíblia. Ele mudou, achou que o povo não deveria saber que era um corpo divino, era um corpo-alma. Ele queria que a humanidade, o povão ali, a partir de 553 da nossa era, da Era Comum, na verdade acreditasse que fosse somente esse corpo do pecado, para o povo se enfiar no pecado. O povo achar que é pecado, o povo entrar no pecado. Olha, irmãos, eu não vou querer, nesse vídeo não vai dar para me entrar profundamente sobre isso, mas eu vou fazer um outro mais claro sobre isso aí, tá bom? Olha, não deixe de assistir os anteriores para você entender esse, tá? Existe aí os vídeos anteriores. Então é exatamente isso, irmão, que eu mostrei vocês, tá? É exatamente isso que eu mostrei vocês. Então é exatamente isso que eu mostrei vocês. Eu vou ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para passar para vocês. É exatamente isso, irmão. Então, olha, eu vou voltar aqui para mostrar a vocês. Bem claro, olha, entenda bem, nós encontramos o seguinte, nós somos esse Adam, esse do meio aqui, ó, tá a alma, é o corpo-alma, esse que é o Adam, é do sexto dia, ele é uma deidade, façamos Adam conforme nossa imagem e semelhança, ele foi penalizado por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é aspa, lá é da arte trouxe conhecimento ao homem, ao ponto do homem realmente se tornar como um Elohim. Tá bem claro isso aí, tá? E na verdade diz que ele foi penalizado, ele tem uma mente, nele já estava o espírito, e ele foi penalizado e lançado nesse corpo físico. Aqui tem a mente do pecado, a alma falsificada, que é a mente do desvio, que desviada de não se vir o espírito que é o Mashiach. Então você e eu encontram nessa situação, nessa guerra. Entendeu? Na verdade, o querer é de Ada. Ada tem um querer. Ele não tem desejo, ele tem um querer. E esse querer está nele, de fazer a vontade do espírito que é o Mashiach. Não sabeis que o espírito do Mashiach habita em vós? Data Cristo. Então é exatamente isso como mostrei vocês. Entendeu? Porém o querer está nele para fazer. Mas nem tudo conseguimos fazer 100% a vontade do espírito que é o Mashiach. Que é esse que resgata. É esse que vivifica. A carne para nada aproveita. Que é esse corpo físico de verde, de camisa verde e calça azul. E porém, na verdade, é essa mente carnal do pecado, em grego chamado de amátia. Amátia significa a mente do desvio, desviada do espírito, fazer a vontade do espírito. Algumas coisas a gente ainda acaba fazendo. Mas o Mashiach é o nosso advogado, é o nosso salvador. Ele não vem nos resgatar. E ele perdoa essas atitudes que a gente ainda contamina a alma, que a gente ainda pratica. Então, irmão, não adianta
a gente ficar se lastimando. Ah, porque eu não consigo. Não, irmão. A vida é assim mesmo, você tem de lutar. Você tem de lutar contra essa mente carnal. Ela não herda, irmão, então ele é daqui, quer ficar aqui e quer que o próprio Adam morre. Não está escrito? Aquele que destruiu o templo de Elohim, do Criador, do Mashiach, que é o Espírito, porém o Mashiach, que é o Espírito, que é o Elohim, o Criador, destruirá o que também essa alma. Então exatamente ele sabe que ele vai morrer, e ele também quer matar a tua alma, quer matar o teu Ada, que é uma deidade e é um anjo. É exatamente isso. Olha, porém, aqueles que na verdade está completamente dirigido ao mundo, só fazendo a vontade do pecado, sua alma está destruída, está morta, 100%, porque se desligou completamente do Espírito que é o Mashiach. Entendeu, irmão? Então, irmão, olha, você está de parabéns, tá? Vocês estão de parabéns, assim como eu também, porque estamos desse jeito aqui, ó. Estamos desse jeito aqui, ó. Exatamente, estamos nessa luta, como diz Shaul ali. Ele mostra, na verdade, ele faz uma metáfora, mostrando um drama que acontece no ser humano. Entendeu? Olha, eu estou chegando aí para terminar o vídeo aí com a minha presença aí. Entendeu, irmãos? Eu agradeço vocês que chegaram até aqui, tá? Não quero fazer um vídeo longo. Mas olha, assiste os vídeos anteriores que são continuidade desse. Você vai entender bem sobre isso aí, tá? Se quiser saber melhor, tá bom? Olha, aqui tem meu WhatsApp, entre em contato comigo. Vamos trocar ideias aí, eu aprendo com vocês e comigo, tá? É assim, tá? A gente vai aprendendo. Você lê, aqui tem os manuscritos de Irmandade Primitiva, tá? Que não foram inclusos na Bíblia, tá? Tá lá, é bem claro, é das Irmandades Primitivas. Tá o nome de todos os apóstolos lá. É nesse que eu acredito, tá? Eu não tô acreditando aí em qualquer manuscrito, não. É bem claro, é bem claro. Então, na verdade, assim, ó, lê lá, qualquer coisa que você não entender, aí eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente vai, entendeu? É, tá bom então. Eu agradeço você que chegou até aqui, tá bom? Um abraço.